Organização e operação portuária. O papel dos portos no sistema de transporte. Os portos têm várias funções importantes que são cruciais para a eficácia dos transportes e o comércio marítimos: proporcionar um local seguro para os navios atracarem, movimentar eficientemente as cargas, sendo capaz de lidar com as diferentes cargas e serviços, tais como granéis, contêineres, veículos de rodas, carga geral e passageiros que necessitam de instalações diferentes, e, ainda, prover sistemas de transportes de acessos terrestres eficientemente integrados com as operações portuárias, com vias férreas, estradas de rodagem e hidrovias convergindo para os portos de forma eficiente. Os portugueses foram os primeiros a demonstrar que a terra era redonda. Em questões de dias os preços das especiarias das Índias negociadas em Veneza despencaram. Esse fato mudou para sempre o destino da humanidade. Veneza jamais recuperou a posição de intermediação com o Oriente, que era feito em conjunto com as rotas das caravanas pela Península Arábica e através da Rota da Seda pela Ásia Central. Quando os portugueses contornaram a cidade do Cabo na África do Sul, desabou o mundo antigo medieval. Isso não foi feito por nenhum império chinês como querem vender artificialmente CIA e Harvard, baseados em relatórios do Departamento de Estado americano. Os ieques querem que a China comunista seja esse fabuloso império que um dia foi Portugal e Espanha. Você está preparado para pedir a bênção dos comunistas chineses com um irmão mais velho? Se sim, então a terra voltará a ser chata, burocrática, comunista e medieval. Antes de discutir os portos, devemos definir 3 termos: o porto, a autoridade portuária e o terminal. Um porto é uma área geográfica onde os navios são trazidos para carrega e descarga, geralmente uma área de águas profundas protegido como uma baía ou o delta de um rio. Ele é composto por uma região de fundeio onde os navios esperam para a atracação, por pires ou berços onde os navios atracam para a movimentação das mercadorias e ainda por áreas de armazenagem. A autoridade portuária é a organização responsável pela gestão de vários serviços marítimos necessários ao bom funcionamento do porto organizado, tais como a mão de obra, os navios, os terminais e as organizações de controle das operações portuárias para o manuseio da carga, construção de acessos terrestres e seguranças da navegação dentro da área portuária. O Manual de Desenvolvimento, UNCTAD, para planejadores portuários nos países em desenvolvimento lista os poderes estatutários de uma autoridade portuária nacional da seguinte forma, no pressuposto de que as decisões operacionais serão tomadas localmente. Investimento, poder de aprovar propostas de investimentos portuários em valores acima de um determinado valor. O critério de aprovação seria que a proposta estivesse amplamente de acordo com um plano nacional, que a autoridade manteria. 2. Política financeira, poder de definir objetivos financeiros comuns para os portos, por exemplo, retorno necessário do investimento definido numa base comum, com uma política comum sobre que infraestruturas serão financiadas centralmente versus localmente e aconselhando o governo sobre os pedidos de empréstimo. 3. Política tarifária, poder de regular tarifas e encargos conforme necessários para proteger o interesse público. 4. Política trabalhista, poder de estabelecer padrões comuns de recrutamento, uma estrutura salarial comum e qualificações comuns para promoção, e o poder de aprovar procedimentos sindicais comuns. 5. Licenciamento, quando apropriado, poder de estabelecer princípios para o licenciamento de funcionários ou agentes portuários. 6. Informação e investigação, poder de recolher, coligir, analisar e divulgar informação e estatísticas sobre a atividade portuária para uso geral e de patrocinar a investigação em questões portuárias, conforme necessário. 7. Jurídico, poder de atuar como consultor jurídico das autoridades portuárias locais. Cada vez mais, os governos centrais implementam políticas portuárias através da alocação de recursos e não através do exercício de amplos poderes regulatórios. Finalmente, um terminal é um setor do porto constituído por uma ou mais berços ou pires de atracação dedicados a um tipo específico de movimentação de carga. Assim, temos terminais de açúcar, soja, minérios e contêineres, cada um com sua especificidade e características que determinam os equipamentos apropriados para o embarque e desembarque das cargas, áreas de armazenamento e acessos multimodais de transportes rodoferroviários. Os portos têm várias funções importantes que são cruciais para a eficácia dos transportes e o comércio marítimos: proporcionar um local seguro para os navios atracarem, movimentar eficientemente as cargas, sendo capaz de lidar com as diferentes cargas e serviços, tais como granéis,
contêineres, veículos de rodas, carga geral e passageiros que necessitam de instalações diferentes, e, ainda, prover sistemas de transportes de acessos terrestres eficientemente integrados com as operações portuárias, com vias férreas, estradas de rodagem e hidrovias convergindo para os portos de forma eficiente. Níveis de desenvolvimento portuário. Um pequeno porto local. Em todo o mundo há milhares de pequenos portos servindo ao comércio local. Eles lidam com um fluxo de cargas variadas e embarcações de curta distância. Uma vez que o volume de seu comércio é pequeno, as instalações são básicas, consistindo de um berço de atracação de propósito geral próximo de um armazém. Apenas pequenos navios podem ser acomodados nesse tipo porto, que provavelmente lida com uma mistura de contêineres, carga geral solta e algumas commodities. A carga é descarregada do navio para o cais e armazenada em armazéns, ou ficam no cais até serem coletados. 2. Grande porto local. Quando o volume de carga aumenta, os investimentos se tornam economicamente viáveis. Por exemplo, se o volume de grãos ou fertilizantes aumenta substancialmente, então, um terminal de granéis sólidos pode ser construído com o aprofundamento necessário do calado do porto para receber navios graneleiros com mais de 35.000 TPB, a construção de um cais de atracação com guindastes e gruas para a movimentação da carga, e a constituição de espaço para acessos rodoferroviários. Ao mesmo tempo, essas novas instalações para granéis podem ser expandidas para lidarem também com serviços regulares de contêineres, comprando-se ou adaptando-se os equipamentos adequados para a movimentação das cargas. 3. Grande porto regional. Portos movimentando cargas internacionais requerendo pesados investimentos em suas instalações para terminais especializados. Um volume suficientemente grande de carga paletizada ou containerização justifica a construção de terminais maiores com a aquisição de equipamentos de movimentação de carga como guindastes de pórtico, empilhadeira e a constituição de área de armazenamento para grandes volumes. Quando existe um grande volume de comércio de commodities, tais como açúcar, soja e minério de ferro, então, terminais podem ser construídos para acomodar navios de até 60.000 TPB. 4. Centro de distribuição regional. Portos regionais têm um papel mais amplo como centros de distribuição de carga, atuando como hub ports, fazendo a conexão entre as cargas vindas do comércio internacional e sua distribuição para portos locais menores. Portos desse tipo, tais como Rotterdam, Hong Kong e Singapura, são exemplos, onde um conjunto de terminais especializados, cada uma carga específica, se coliga a portos menores através de navios de cabotagem ou transbordos de carga. Contêineres são movimentados em terminais de contêineres, assim como terminais graneleiros movimentam grão, carvão, cimento, petróleo ou minério de ferro, os quais são transferidos para portos menores diretamente através de transbordos ou direcionados aos clientes finais através de acesso terrestres rodoviários, ferroviários ou hidroviários. O papel do governo na gestão portuária. Assim como esses assuntos não podem ser facilmente entendidos sem algum conhecimento da economia marítima, uma análise econômica não pode ignorar as influências reguladoras em custos, preços e concorrência no mercado livre. A infraestrutura portuária é composta pelos ativos fixos sobre os quais é realizada a movimentação de cargas entre os navios e os modais terrestres. Os componentes da infraestrutura são imobilizados, isto é, não podem facilmente ser colocados em uso em outros lugares ou em outras atividades. A infraestrutura terrestre permite o transporte de bens entre os navios e os limites da área do porto, por meio não só de vias ferroviárias e rodoviárias, dutos e careias transportadoras, mas também dos pátios dos terminais de embarque e de desembarque de cargas e de passageiros e dos pátios das áreas de armazenagem. A infraestrutura aquaviária é composta pelos canais de acesso aos portos, bacias de evolução, quebra-mares e berços de atracação. Os equipamentos para movimentação e armazenagem de mercadorias, tais como guindastes, esteiras e armazéns, são conhecidos como superestrutura portuária. A maior parte da superestrutura portuária no Brasil é operada por empresas privadas. Um porto é um conjunto de terminais, localizados uns próximos aos outros, que compartilham uma infraestrutura comum, vias de acesso rodoviárias e ferroviárias e facilidades do canal de acesso marítimo. Além dos portos, existem terminais isolados, que compartilham pouca ou nenhuma infraestrutura com outros terminais, e que, em geral, são especializados na movimentação de cargas de grande volume e baixa densidade de valor, tais como combustíveis e minérios. Os maiores terminais brasileiros de exportação de minério de ferro Ponta da Madeira, MA, Tubarão, ES, e Ilha Guaíba, RJ, estão localizados fora das áreas dos portos organizados.
Esses 3 terminais exportaram, em 2004, 162 milhões de toneladas de minério de ferro, o que representou 42% da tonelagem total exportada pelo país. Administrações portuárias, algumas experiências internacionais. A tendência internacional, nas últimas décadas, é de aumento da participação privada nos portos, principalmente nos terminais de movimentação e armazenagem de cargas. Não obstante, os governos em geral continuam a ter importante participação nos assuntos portuários. De acordo com Commission of European Communities, 2001, cerca de 90% do comércio transportado por via marítima, nos países da Comunidade Europeia, são movimentados em portos nos quais o investimento e outras decisões políticas e administrativas são, em vários graus, dependentes ou, pelo menos, influenciados por entidades públicas. Os investimentos em infraestrutura portuária são realizados por meio de vários modelos de governança. Existem fundos municipais, como no norte da Europa, Holanda, Bélgica e Alemanha, nos quais a responsabilidade pela política portuária é dos governos locais. Há também os modelos de investimentos realizados pelos governos centrais dos países, além do modelo, cada vez mais comum, de autofinanciamento portuário, em que os recursos para investimentos têm origem em empresas privadas ou nas tarifas portuárias arrecadadas pela autoridade portuária. A experiência chinesa com a administração portuária é particularmente relevante, pelo fato de a China, assim como o Brasil, ser uma economia em desenvolvimento e pelo sucesso da transição chinesa de um modelo de total controle do governo central sobre os portos para o progressivo compartilhamento de responsabilidades com os governos locais e com entidades privadas. No início da década de 1990, foi adotado um código marítimo no país, estabelecendo que as partes terrestre e marítima dos portos estavam sob a autoridade do Ministério das Comunicações, incluindo os direitos aos berços por parte de embarcações estrangeiras. O Código Marítimo Chinês adotado em 1990 permitiu a entrada de empresas estrangeiras na construção e operação de portos e estabeleceu as condições para tanto, empresas estrangeiras somente podiam entrar no setor portuário em joint ventures com empresas chinesas, e o capital dos investidores locais devia ser de pelo menos 50% do projeto. Tornou-se uma prática comum nos portos chineses o estabelecimento, pelas autoridades portuárias locais, de entidades independentes para participação em joint ventures para construção e operação de facilidades portuárias. Ao mesmo tempo, as autoridades portuárias assumiram funções de regulação local, sob delegação dos governos municipais. As autoridades portuárias na China não são mais responsáveis pela administração dos portos, que deve ser realizada por novas entidades estabelecidas pelos municípios, com responsabilidades reguladoras sobre os mercados portuários, a fim de garantir a competição entre operadores, fiscalização das leis portuárias e manutenção da segurança dos portos. Nos Estados Unidos não existe uma autoridade portuária nacional, e as responsabilidades públicas sobre os portos são dispersas pelos 3 níveis de governo federal, estadual e municipal. As autoridades portuárias nos Estados Unidos são estabelecidas ou delegadas pelos legislativos estaduais e, nem o Congresso Federal, nem qualquer agência pública federal, tem o poder ou o direito de indicar ou demitir os diretores ou empregados das autoridades portuárias, ou alterar as suas responsabilidades. A autonomia e a independência das autoridades portuárias com relação aos poderes públicos locais, no entanto, podem ter várias gradações. O Porto de Nova York possui um escopo de atuação bastante amplo, que lhe permite empreender qualquer projeto relativo a qualquer modo de transporte. A Autoridade Portuária do Porto de Nova York é uma agência pública que não recebe recursos financeiros dos governos e, para financiar suas atividades, ela pode emitir títulos, cobrar taxas dos usuários de seus serviços e cobrar aluguéis pelo uso das áreas portuárias. A Autoridade Portuária de Nova York é responsável pela administração e manutenção de uma variedade de infraestruturas, desde espaços para escritórios até pontes, túneis, zonas de desenvolvimento industrial, áreas à beira-mar, aeroportos, sistemas de trânsito e terminais portuários. Os prédios do World Trade Center, destruídos pelos atentados de 11 de setembro de 2001, eram propriedade da Autoridade Portuária de Nova York. Concessões portuárias no Brasil. As áreas dos portos brasileiros são, em geral, propriedade da União e podem ter sua exploração delegada a entidades privadas. Os portos organizados, de acordo com o artigo 1º da Lei dos Portos, são explorados pela União, diretamente ou mediante concessão. A União pode transferir o direito de exploração do porto para o Estado e município em que ele se encontra.
O Estado ou o município, por sua vez, pode explorar o porto instituindo uma autarquia ou promovendo sua concessão à entidade privada. A indefinição quanto aos papéis públicos e privados na infraestrutura portuária é expressa no artigo 3º da Lei dos Portos, que identifica a administração do porto com a autoridade portuária. A lei, em seu artigo 33, apesar de estabelecer a possibilidade de a administração do porto ser exercida pela entidade concessionária do porto organizado, declara como competências da administração do porto uma série de atribuições que não são delegáveis a entidades privadas, por serem de competência eminentemente pública, tais como fazer cumprir as leis, os regulamentos do serviço e as cláusulas do contrato de concessão, fiscalizar as operações portuárias, organizar e regulamentar a guarda portuária, lavrar autos de infração e instaurar processos administrativos, aplicando as penalidades previstas em lei. Agora, não estamos falando aqui da China comunista apenas, mas dessa conjunção questionável da China, comunista, com os Estados Unidos. Isso é comércio justo. Você tem que lutar contra dois que estão macunados nessa globalization fazendo papel de otário. Então, como na África, eles, chineses mais ieques, querem dominar a infraestrutura de um país para submetê-lo ao modelo de globalização que eles têm em mente. Veja, já faz tempo que querem privatizar a autoridade portuária de Santos, que é pública e normativa, ou seja, não opera cargas desde a privatização do Porto de Santos na década de 1990. Então, por que eles querem que os chineses comunistas controlem a autoridade portuária de Santos se ela tem funções meramente públicas e normativas? O segredo está justamente na palavra normativa. Os comunistas chineses em alianças espúrias com os neoliberais de bosta, NY e Valstra, querem que Santos, que serve a macro-metrópole paulistana num raio de 300 quilômetros em torno de São Paulo com 30 milhões de pessoas, e 3 importantes aeroportos como Congonhas, Viracopos e Guarulhos, além do terminal petrolífero de São Sebastião, que sirvam descaradamente aos seus interesses geopolíticos de dominação do Atlântico Sul, aonde o comércio global é apenas uma desculpa para seus objetivos imperialistas perversos. Como funcionaria esse esquema de dominação global? Os ieques querem favorecer seu aliado de longa data, o Chile no Pacífico, país esse, que metade é desértico ao norte e 1/3 no extremo sul está congelado. O Chile tem apenas 20 milhões de habitantes com baixíssima densidade econômica, tornando-se inviável para qualquer processo de industrialização. Eu fui lá ver. Viajei com meu Uno Mille de Santiago a Lima, no Peru. Eles não têm portos viáveis devido ao relevo da região, que é extremamente montanhoso, sendo que os principais são Valparaíso e Lima. Eles construíram um complexo portuário em Mexilones, perto de Antofagasta, cujo porto está desativado. Qual o plano deles, chineses mais ieques? Através desse vasto complexo industrial portuário em Mexilones, eles querem viabilizar a industrialização do Chile, trazendo maquiladoras para a região via Estados Unidos e China através do Pacífico. Como disse, o Chile não tem mercado para industrialização. Então o alvo é a macro-metrópole paulistana, São Paulo, Santos, Campinas, Sorocaba, Jundiaí e São José dos Campos. Então, aí a fórmula fica simples, eles acabam com o que resta dessa nossa região de São Paulo, que ainda é a mais industrializada do Brasil, substituindo tudo pelas quinquilharias da China, comunista, instaladas em Mexilones, industrializando o Chile, e escoando por uma certa rota bioceânica em direção a São Paulo. Assim, vai soja, e vem produtos industriais através do Chile, que se torna viável industrialmente, sobrando camelôs por toda essa nossa região da macro-metrópole paulistana. O pior dessa história é que você tem que lutar contra não apenas um país, mas 3, além dos quinta coluna locais. E isso a partir de uma plataforma política sofisticada de aparência progressista dentro dos conformes do blá, 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 de sustentabilidade e meio ambiente, mas que esconde um coração perverso neoliberal de bosta, NY e Valstra. Assim, não é possível.